Suponha que em um armário estejam 5 pares de sapato. Escolhendo aleatoriamente 2 pés de sapatos, determine e escreva a probabilidade desses sapatos serem do mesmo par. Bom, eu vou chamar os sapatos, vou fazer aqui os pares. Por exemplo, um par eu vou chamar de A1, A2. A1 é um pé de sapato, A2 é o outro pé, e esses dois juntos formam um par do sapato A. Então nós temos os pares A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2. Ou seja, um total de 10 pés de sapatos compondo os 5 pares. Para determinarmos a probabilidade de serem escolhidos 2 sapatos aleatoriamente do mesmo par, então primeiro vamos calcular o espaço amostral, ou o tamanho do espaço amostral. Então o tamanho do espaço amostral, chamando esse espaço aí de ômega, é dado como sendo o conjunto de todas as escolhas possíveis de 2 pés de sapatos, sendo ou não do mesmo par. Então, como nós temos 10 pés de sapato, o número de maneiras de escolhermos 2 desses sapatos é dado por 10 escolhe 2. E 10 escolhe 2, ou seja, 10 vezes 9, dividido por 2, ou seja, são 45 possibilidades distintas de escolhermos 2 pés de sapato, o que nos dá o tamanho do espaço amostral. Chamando de A o evento que representa a escolha dos pés de sapato do mesmo par, então o tamanho desse conjunto, né, a cardinalidade que nós dizemos, que é o tamanho de um certo conjunto, daquele conjunto que satisfaz as condições, no caso do evento, que é escolher os 2 pés de sapato do mesmo par, esse evento tem 5 elementos, que é quando nós escolhemos os 2 pés de sapato sendo A1, A2, que é uma possibilidade, B1, B2, C1, C2, e assim por diante, D ou E. Então existem 5 maneiras de nós escolhermos os 2 pés de sapatos, sendo estes do mesmo par. Então, se são 45 possibilidades no total, e dentre elas 5 possibilidades atendem à condição, então a probabilidade de que essa condição seja atendida é dada como sendo 5 sobre 45 ou 1/9, que colocado na forma decimal nos apresenta 0,111, etc., que é então a resposta. Agora, uma vez que nós encontramos a resposta, isso já está dado, eu vou calcular aqui a mesma probabilidade, mas numa solução que eu vou chamar aqui de alternativa, que é um raciocínio que pode ser aplicado diferente desse primeiro. O problema já está resolvido, mas eu quero apresentar aqui uma solução alternativa que pode ser útil, não apenas nesse, mas em outros problemas. Que ela é mais intuitiva e ela pega menos no sentido da contagem. Ela é menos dependente da contagem, como nós fizemos aqui, ao contarmos o tamanho do espaço amostral e o tamanho do evento. E aí usamos a fórmula da probabilidade, que é a divisão. Pois bem, nessa solução alternativa, primeiramente, observe que nós vamos escolher 2 pés de sapatos. Digamos que eu escolha um pé inicialmente, em vez de escolher os 2 pés juntos, eu vou escolher um pé inicialmente e após a escolha de um determinado pé de sapato, eu faço a segunda escolha de um segundo pé de sapato. Então, para que os pés de sapato sejam do mesmo par, observe que não é necessário qualquer condição para o primeiro sapato escolhido, para o primeiro pé de sapato escolhido. Mas a condição para que eles sejam do mesmo par recai na segunda escolha, no segundo pé de sapato, sendo que a segunda escolha, deve ser do mesmo par que o primeiro foi escolhido. Do mesmo par que o primeiro pé escolhido. Então, como o primeiro pode ser qualquer um, nós temos aqui as 10 possibilidades, qualquer um pode ser escolhido, vamos calcular a probabilidade de que, ao escolher um pé de sapato,
que o segundo pé de sapato seja do mesmo par do primeiro. Ora, quando eu escolho um, e aqui eu vou dar um mero exemplo, qualquer um poderia ser, digamos que eu escolha o pé C2. Nós temos agora um total de 9 pés de sapatos, sendo que desses 9, apenas um deles, que seria o C1, forma o par com C2, é do mesmo par. Então, qualquer um que seja escolhido como o primeiro pé de sapato, isso nos dá 9 pés de sapatos à disposição e a probabilidade de que o segundo pé de sapato escolhido seja do mesmo par do primeiro, nós teremos um desses pés, um dos 9, ou seja, a probabilidade disso vai ser de 1 em 9. É uma probabilidade que sai de maneira mais intuitiva, mais direta em relação à primeira solução, mas ela requer essa interpretação de que nós devemos primeiro escolher o pé de sapato, qualquer que seja ele, e aí vamos calcular a probabilidade de que o segundo pé de sapato seja do mesmo par daquele que foi o primeiro escolhido. Então a resposta, 1/9 da mesma forma, que aí ao escrever na forma decimal, gera a dízima periódica 0,111 de período 1, que é então a resposta.